o desejo de compreender o mundo e a si mesmo. Em sua obra Metafísica, Aristóteles afirma: os homens começaram a filosofar, tanto agora quanto na sua origem, por causa da admiração, na medida em que, inicialmente, ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples. Ao anunciar que os homens começaram a filosofar por causa da admiração, o filósofo grego chama nossa atenção para o fato de que a filosofia nasceu da curiosidade humana e do nosso senso de admiração pelo mundo. Quando olhamos ao redor e vemos coisas que não entendemos, naturalmente queremos saber mais sobre elas. Isso é o que impulsiona a filosofia, um desejo de compreender o desconhecido. No começo, até as coisas mais básicas eram mistérios para os seres humanos. Por exemplo, questões como por que o céu é azul, ou o que faz as plantas crescerem, eram grandes enigmas. A admiração não é apenas espanto, mas um reconhecimento de que há mais para aprender e entender. É como olhar para as estrelas e perguntar-se sobre o universo. Esse sentimento impulsiona a busca por respostas, levando à reflexão e ao questionamento. Na filosofia, essa admiração é vital porque nos faz questionar o que parece ser óbvio e nos encoraja a buscar um entendimento mais profundo da realidade. Na sequência da mesma obra, Aristóteles afirma: em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a enfrentar problemas sempre maiores, por exemplo, os problemas relativos aos fenômenos do Sol e dos astros, ou os problemas relativos à geração de todo o universo. À medida que as pessoas começaram a compreender as coisas mais simples, elas começaram a pensar sobre questões mais complexas, como o universo foi criado, ou o que é a justiça. Reconhecer que não sabemos algo é o primeiro passo para aprender mais. A filosofia incentiva as pessoas a questionarem e a reconhecerem suas próprias limitações no conhecimento. Um exemplo clássico dessa progressão é a transição do entendimento mítico para o filosófico, científico dos fenômenos celestes. Antigamente, os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas eram explicados por mitos e deuses. Com o desenvolvimento do pensamento filosófico, esses fenômenos começaram a ser estudados de maneira mais sistemática e racional. Pensadores como Aristóteles e Ptolomeu tentaram explicar esses fenômenos com teorias geocêntricas, que mais tarde foram desafiadas e refinadas por modelos heliocêntricos, como proposto por Copérnico e Galileu. As perguntas sobre a origem do universo também evoluíram. Inicialmente, as cosmogonias míticas forneciam narrativas sobre a criação do mundo por entidades sobrenaturais. Com o tempo, essas explicações deram lugar a teorias filosóficas e científicas sobre a natureza do universo e sua origem. Esta evolução culmina em teorias modernas como o Big Bang, que tentam explicar a origem do universo com base em evidências científicas e princípios físicos. A filosofia surgiu da curiosidade humana e da necessidade de entender e dar sentido ao mundo e à nossa própria existência. Para isso, afastou-se das explicações mitológicas e voltou-se para a razão e a observação do real. Desde os primórdios, os seres humanos têm mostrado uma profunda curiosidade sobre o mundo ao seu redor. Questões sobre a natureza do universo, a origem da vida, o propósito da existência e a natureza do bem e do mal sempre intrigaram a humanidade. A filosofia nasceu dessa curiosidade inata, como uma forma de sistematizar e aprofundar a busca por respostas. A curiosidade humana é um dos impulsionadores fundamentais por trás do nascimento e do desenvolvimento da filosofia. Esta curiosidade, inerente à natureza humana, manifesta-se como um desejo profundo de compreender o mundo e nossa própria existência. Vamos explorar como essa curiosidade está intrinsecamente ligada à filosofia. Desde os tempos mais remotos, as pessoas têm se perguntado sobre grandes questões, como o universo começou, qual é o propósito da vida, o que é o bem e o mal. Essas questões vão além do conhecimento prático e entram no reino do pensamento abstrato e conceitual. A filosofia surgiu como uma maneira de abordar sistematicamente essas questões. Ela oferece um quadro para pensar sobre essas grandes questões de forma organizada e racional, usando a lógica e o raciocínio crítico para explorar diferentes aspectos da existência humana e do universo. A curiosidade humana levou ao desenvolvimento de várias escolas de pensamento filosófico ao longo da história. Cada escola ou filósofo aborda as grandes questões da vida de uma perspectiva única, enriquecendo a busca por compreensão e conhecimento. Em resumo, a filosofia nasce e se nutre da curiosidade humana, dessa sede inata de explorar e entender os mistérios da vida e do universo.
Ela representa o esforço contínuo da humanidade para dar sentido ao mundo e à nossa existência dentro dele, utilizando a razão e o pensamento crítico para aprofundar nossa compreensão de questões fundamentais.